Fala meu primeiro, tudo bom? Rafael aqui falando. Tô aqui no nosso livro 3 aí. Massa atômica, tá? E molécula, página 443. Aqui a gente vai mudar radicalmente de assunto. Saímos aí das funções inorgânicas, né? Falamos de ácidos, bases, sais e óxidos, tá bom? 4 aí funções inorgânicas para você. Falei sobre a nomenclatura, como você reconhece cada elemento ali, né? Como você classifica ele em cada função inorgânica. E agora a gente vai mudar completamente, tá? De assunto. É um assunto muito importante que sempre você estudar química, provavelmente você vai acabar falando um pouco disso aqui, tá? É muito presente aí nas provas aí, de Enem, né? Quando a gente vai falar de concentração de solução, coisas que vocês ainda vão aprender, mas isso aqui você vai carregar aí por um bom tempo na sua vida, tá? Então essa base aqui ela é muito importante para você. Massa atômica e massa molecular, tá? Para começar aqui, vou juntar dois capítulos em um nesse vídeo, ou pelo menos vou tentar, tá? Se eu ver que não está fluindo aqui, mas acredito que flua muito bem sim. Mas se eu ver que não vai fluir, eu deixo em duas partes aqui esse vídeo para você, tá? Então olha só, primeira coisa, né? O átomo, quando se liga a outro átomo, forma as moléculas ou compostos iônicos, né? Que por sua vez, né, essas moléculas ou esses compostos formam substâncias, né? Eu sei que matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa um lugar no espaço, né? Então, possui massa, ocupa um lugar no espaço, eu digo que eu tenho uma matéria ali, tá? Então eu posso dizer que substância é uma matéria, né? Uma lapiseira é uma substância, né? O papel, uma água, são substâncias, né? E matéria. Ou seja, possui massa e ocupa um lugar no espaço, possui um determinado volume, né? Por isso que coloquei esse V aqui, né? De ocupar um lugar, né? Possui um volume. Essa substância ela é formada por moléculas. Logo, a minha molécula também é matéria. Por quê? Porque possui uma massa e ocupa um lugar no espaço, possui um determinado volume. Tá? Consequentemente, essa molécula que é formada por átomos faz com que o átomo também seja formado por massa e ocupe um lugar no espaço, possui um volume. Logo, meu átomo é matéria. Mesmo eu não vendo, tá bom? Eu não consigo ver um átomo, um elétron, tá? Mas é matéria, tá? E tudo aquilo que é matéria possui massa e ocupa um lugar no espaço, possui um determinado volume. Aqui ele só vai falar da massa, né? A massa atômica, a massa de um átomo, né? E a massa molecular, que é a massa da minha molécula, tá bom? Então aqui ele vai falar da massa atômica, perdão. A unidade da massa atômica vai ser U, né? Unidade, tá, pessoal? É 1 grama. Grama é uma unidade. 1 quilo, tá bom? 1 litro. 1 ml, né? Ou 1 mililitro, tá? 1 centímetro cúbico. São tipos de unidade, tá? Então aqui você sabe que eu estou falando de massa, né? Eu posso estar falando aqui de um sólido, posso estar falando de líquido também. Eu sei que isso daí pode ser uma novidade para vocês, mas eu consigo mensurar a massa do líquido em quilo ali, né? Ou em grama, tá? Então são unidades diferentes, litros, ml, centímetros, metros, né? E aí eu tenho aqui unidade para átomo, U, né? Então eu sei que posso ter um U, né? Ou uma, que é a unidade de massa atômica, tá bom? Então quando você vê esse U aí, ele é a massa é a unidade ali, uma unidade de uma massa, né? De um determinado elemento ali. Aqui ele explica de onde vem, né? De onde vem Porque toda vez que você vai falar, por exemplo, que eu tenho 1 quilo de carne. Cara, tá, você tem 1 quilo de carne, você tem 1 quilo de, sei lá, de pano, sei lá, 1 quilo de queijo, né? Ah, tem um exemplo que é melhor do que esse daí que eu ia dar. Tá? A gente pode falar de algodão e a gente pode falar do chumbo, né? O chumbo é um cara mais denso, logo ele vai ser menor. O algodão ele é maior, né? Ele é mais volumoso, ele possui mais espaço vazio, mas em ambos os meus exemplos aqui eles possuem 1 quilo, tá? Cara, como é que eu posso atribuir a esse cara 1 quilo? Eu preciso de uma paradinha chamada padrão. Então eu tenho um peso ali que pesa 1 quilo. 1 quilo, né? Eu atribuí a ele 1 quilo. Um pezinho ali.
E aí esse meu peso de 1 quilo ali, tranquilo, eu sei, eu aferi ele, eu sei que ele tá pesado, ó, que ele possui 1 quilo certinho. E aí eu começo a pegar outras substâncias e começo a fazer um comparativo para ver se está batendo ali as massas por volume, né? Então eu preciso sempre de um padrão, né? Então quando eu vou falar de uma unidade de como quilo, como grama, como eu preciso de um padrão, preciso de um cara que me diga, ó, isso daqui é a minha referência de 1 quilo, tá? Ou de uma unidade, tá bom? Qual foi a nossa referência aqui? Foi o carbono 12, né? Foi pego o carbono 12. Esse carbono 12 aí, né? Ele foi dividido em 12 partes. E aí foi pego uma única parte aí desse carbono 12 e colocada como um padrão. Padrão. E aí, a partir desse cara aqui, eu comecei a atribuir a massa de outros elementos, né? Então, por exemplo, ele vem aqui, ó, e ele fala que o ferro tem 19 U. Ou seja, é como se ele tivesse 19 pedacinhos do carbono 12. Tá? Aí eu digo aí que a massa atômica dele é 19 uma, né? Ele é redondo aqui, ó. Ou seja, é como se equivalessem a 19 pedacinhos desse carbono 12. Tá? Nenhum mistério nisso, tá, galera? Sempre que você for trabalhar aí nas questões, qual é o valor da massa atômica do cara? A questão ela vai te fornecer isso daí. Tá? Isso não é algo que você precisa decorar, porque você tem aqui 118 elementos. Pô, tu vai saber a massa de todo mundo? Você não vai saber a massa, né? Vai vir aqui na tabela, ela vai te dar a massa, né? Você tem uma legenda aqui, ó, massa atômica, né? Na minha tabela aqui, tá embaixo aqui, ó, do símbolo, e cada elemento vai ter a sua massa. Ele só mostra aqui de onde veio, né, esse padrão, né? Foi pego o carbono 12, né? E aí um pedacinho desse carbono 12 foi a base para achar a massa dos outros elementos, tá bom? Você tem os elementos que são os isótopos, né? Isótopos é aquela galera, né, que possui o mesmo número de prótons, né? Só vai possuir a massa diferente. Então tem vários tipos de cloro, por exemplo. Tem 2 tipos de cloro aqui, ó. Né? E aí, como é que eu vou saber aí qual é a massa, né? Vou ter que fazer tipo uma média do cara, né? Vou somar as massas lá, tá? Deles, né? Vou multiplicar pela porcentagem dele existente na atmosfera. Então eu tenho aqui, ó, 75,53 átomos desse isótopo na natureza. Então eu multiplico a massa pela quantidade. Então isso aqui é um isótopo. Faço a multiplicação pelo percentual dele existente. Outro isótopo, pelo percentual dele existente, divido por 100, vou achar aí a massa que foi uma média, né? Então ele pegou, ele fez uma média ali, a média ali do cloro vai ser mais ou menos 35,5, né? Porque ele dá uma arredondada aqui depois, tá? Unidade aqui vai ser U, ou uma, tá? Calcular isótopos, né? Não é difícil, né? Você vai pegar lá a massa dele, multiplicar pela porcentagem, né, pela qual ele se encontra aí, você consegue encontrar ele na natureza, e somar com outro isótopo, e depois divide por 100, e aí, enfim, você acha aí, essa leiturazinha aqui você vai pegar moleza, assim que você faz o cálculo. E aí aqui eu tenho a massa molecular. Esse cara aqui a gente vai usar muito. Esse cara aqui a gente vai usar muito, é esse cara aqui que você tem que observar, e aí é muito tranquilo de se fazer, tá bom? Pego aqui, ó, por exemplo, hidrogênio. A questão ela vai vir falar assim, ó, dados, 2 pontos. Hidrogênio vale 1 U ou uma, tá bom? Ele vai falar que o oxigênio vale 16 U ou 16 uma, tá? O enxofre 32, tá? E aí sucessivamente, tá? Posso botar o flúor aqui 19, tá? Eita, eu não tô filmando o que tô escrevendo. Ó, hidrogênio, oxigênio, enxofre, flúor, ele vai me dar as massas, né? Ele vai dizer que os dados aqui, pá, tem as massas, tudo certo. Aí o que você tem que fazer? Eu quero ver a massa da minha molécula. Massa molecular. Massa molecular de quem? Da água, por exemplo. Tranquilo. O hidrogênio eu sei que vale 1, né? Então eu tenho 2 aqui, sei que é 2 vezes 1, né? Ou você já coloca um 2 aqui, ó. 2 mais, sei que o oxigênio, perdão, vale 16, eu tenho 1. Então, minha massa aqui molecular, a massa da molécula é 18 U, que eu também posso dizer que possui 18 gramas por mol. Ou seja, cada mol tem 18 gramas, né? Então, a gente já vai ter que começar a desmembrar isso aqui, mas vamos aos poucos isso aqui, tá? Vou fazer o cálculo da massa de um peróxido, né? Na minha água oxigenada. Um hidrogênio vale 1. Eu tenho 2 hidrogênios, então um total de 2 mais o oxigênio. O oxigênio vale 16, ó. Eu tenho 2, tá vendo?
Então vai ser 32. Então minha massa aqui, 34 gramas por mol. Ou seja, 1 mol desse cara possui 34 gramas, né? A gente já começa a atribuir massa molecular, né? Que a gente vai ver muito no capítulo seguinte. Mas até então, estou vendo aqui a massa da minha molécula, 18. Estou vendo aqui 34. Vou botar aqui o ácido sulfúrico, né? Muito famoso. E aí, olha só. Você, quando for assim pequenininho, você vai conseguir fazer, tranquilo, de primeira. Mas aqui tem uma outra forma de se fazer, que é você multiplicar. Mas isso daí é uma sagacidade que você tem que ter, né? Deixa eu virar minha página aqui, minha folha. Vou fazer da água de novo para você ver. Ó, o hidrogênio vale 1, o oxigênio 16, tá bom? Isso é tabelado, isso vai ser fornecido para você. E aí você quer fazer o da água ali, ó. Um hidrogênio vale 1, mas você tem 2, então vai ser 2 vezes 1. Mais o oxigênio que tem 1, né? Vai ser 16 ali, né? Só tem um oxigênio. 2 vezes 1, 2, mais 16, 18. Achei 18 gramas por mol desse cara aqui. Quando eu for fazer lá o meu peróxido, ó, tenho 2 hidrogênios, cada hidrogênio vale 1, então é 2 vezes 1, mais a massa do oxigênio. O oxigênio agora eu tenho 2, e 1 vale 16, então tu multiplica. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 16, 32, vai dar 34 gramas por mol, tá bom? Ó, tranquilaço. Né? Ah, mas isso aqui eu não preciso fazer toda essa multiplicação. Realmente não, você consegue fazer de cabeça ali, super tranquilo. Mas aí você tem aqui o ácido sulfúrico, H2SO4. Eu sei que o hidrogênio vale 1, então é 2 vezes 1. Mais o enxofre, 32. Mais o meu oxigênio, que eu tenho 4, tá vendo? Ó, enxofre eu não coloquei nessa folhinha aqui, vou botar pra você. Ó, o oxigênio eu tenho 4, cara. Aí tu vai fazer assim, ó, 4 vezes 16. Ou tu vai conseguir... Aqui tu faz, né? 16 vezes 2, tá, tranquilo, 32, tu faz de cabeça. Mas aqui é importante você armar, até para você não perder a referência. Ó, eu tô falando aqui de 4 oxigênios, tá? E aí tu vai fazer a multiplicação, né? 2 vezes 1, 2. Mais 32. Mais 4 vezes 16. Aí tu arma lá, bonitão, pra tu não errar, ó. 4 vai 2. Aqui, ó, 64. Igual, aí você, ó, 32 mais 2, 34, né? 34 mais 64. Tô fazendo bem devagarzinho pra você ir pegando, ó. Vai dar 8, que vai dar 9 gramas por mol. Caramba, ficou uma conta muito grande. Não ficou nada, cara, ó. Hidrogênio tem 2, de novo, ó, 2 vezes 1, porque o hidrogênio vale 1, tá aqui. O enxofre vale 32. O oxigênio eu tenho 4, ó. 4 vezes 16. 2 vezes 1, 2, mais 32, mais 64. Aí tu pode fazer diretão, ó. 34 aqui, mais 64, 98. Então, o meu ácido sulfúrico, 98 gramas por mol. Tá bom? Ó, o vídeo ele acabou se alongando um pouquinho, fiquei em 13 minutos, eu vou passar uma listinha de exercício aí para você. Então eu vou ficar nesse capítulo aqui, tá? Peço que vocês façam as questões aí, façam as listagens aí, a lista que eu vou subir para você de funções inorgânicas. Provavelmente antes desse vídeo eu já fiz esse comentário aí, que essa listinha vai rolar para você. Façam as questões aí do livro, super tranquilo, tá bom? Massa atômica, massa molecular, tá? Um grande abraço, tamo junto, sempre.